Começamos. Pode começar. Boa noite. Boa Enfim, noite. Estamos aqui, Suzy. E aí, nervosa? Muito. Seja bem-vinda ao nosso VidaCast, Obrigada. onde falamos de coisas da vida. E você, com aquele Instagram maravilhoso e muito divertido, acho que tem muito para agregar nesse programa com a gente. Plínio, Eric, boa noite a todos vocês. Espero que a gente aprenda aí, que nossos espectadores consigam captar um pouco de toda a sua alegria e diversão de viver. Maravilha, pessoal. Boa noite, Suzy, boa noite. Boa noite. Estamos aí com mais um VidaCast, né? Deixa eu começar lhe entregando uma lembrança do nosso VidaCast. Já abre e use, né? To go, né? To use. E a gente tá bem feliz, é um tema bem importante, tem várias abordagens. Eu vinha no caminho conversando um pouquinho sobre isso também com o Bruninho aí. E essa questão de laços familiares, ela tem uma interpretação bem forte, porque assim, a gente foi criado e educado para olhar para a família, pai, mãe, filho, tal, né? Mas nem sempre esse arranjo funciona do jeito que era para funcionar, do jeito padronizado, do jeito que a sociedade esperava que funcionasse. Então, eu tenho certeza que esse tema é bem importante. Muita gente já vivenciou experiências diferentes, né? Cada um com a sua história de família. E a sua história com certeza vai colaborar aí com essa reflexão de hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Suzy. Boa noite, doutor Márcio, Plínio, toda a equipe VidaCast. A gente está feliz de conhecer um pouco mais dessa história. Eu pude, né, assim como todo mundo, ouvir um pouquinho e eu sei que vai surpreender a todo mundo e o quanto que essa história tem reverberado no coração de tanta gente que te segue. Parabéns por essa atitude tão altruísta e que você, né, resolveu abrir um pouco da sua vida para poder edificar outras pessoas. E você que está nos acompanhando, já vai chamando alguém, já vai mandando para alguém a gravação, já vai compartilhando, porque essa história vai tocar vocês. Gente, Conta um pouquinho para quem não te vamos lá. conhece, Suzy. Quem é Suzy? boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito honrada em estar aqui. Assim, eu nem acreditei, meu Deus do céu, quando me convidaram, né? Tô nervosa porque é normal, mas estamos aqui para compartilhar, né? Eu falei até a ele no início que eu aprendo com sua história, você aprende com a minha história e assim a gente vai vivendo. Existe um ditado que diz: aprenda com os erros alheios, você não viverá tempo suficiente para cometê-los todos sozinho, né? Então, quem é Suzy? Suzy, filha única, de mãe solteira, casada, 16 anos, mãe de 2 filhos, apaixonada por Jesus, né? Assim, tem uma comunhão, uma intimidade muito grande. Vi Deus em todos os momentos da minha vida. E é basicamente isso. O que mais tu quer saber? Na verdade, a gente queria saber isso aí que você falou. A gente queria saber como que a gente começa a conhecer, né? As pessoas começam a conhecer Suzy. E como o tema é laços de família, teve até uma novela, eu acho, com esse Sim. nome, não foi? Olha aí, tem até a trilha sonora. A gente queria saber sobre como que esse tema, né? Como que isso veio conduzindo, como que isso rege a vida de Suzy hoje. O que você teria para ajudar as pessoas que talvez... Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, Suzy, família veio na vida da gente e não foi por acaso, né? Seja lá quem foi que escolheu a dedo, Sim. né? Cada um, aquele trastezinho que vai perturbar a gente, aquele outro que vai acalmar a gente, aquele outro que vai ser parceiro, aquele outro que não vai estar nem aí. O que você poderia trazer da tua história nesse tema de laços de família, que com certeza vai estar auxiliando outras pessoas que às vezes podem estar passando por problemas semelhantes? Então, esse tema é bem forte, assim, laços de família. Primeiro porque eu costumo falar que, assim, minha história é minha mãe. Eu sou a vida dela e ela é toda a minha história, né? Eu acho que vocês já sabem um pouquinho, quem me segue também sabe um pouquinho, mas eu vou falar aqui.
eu morei com minha mãe até 6 anos de idade. Minha mãe trabalhava no Polo Petroquímico de Camaçari. Trabalhou 7 anos no Polo Petroquímico de Camaçari. Era uma pessoa normal, né? E aí, do nada, que não foi do nada, ela iniciou com distúrbios mentais. Naquela época, tido como louca, né? Desde então, eu fui tirada da casa de minha mãe, fiquei 2 anos sem vê-la e morei em 7 casas diferentes até me casar. Quando eu completei 14 anos, aconteceu um fato com ela muito grave e eu comecei a cuidar dela. Desde então, comecei a construir uma casa e comecei a trabalhar muito cedo, de carteira assinada com 16 anos. Desde então, eu nunca fiquei sem trabalhar. Então, nesse meio período de 16 anos, eu trabalhei de carteira assinada numa loja e corri atrás da minha cirurgia, que eu te falei, que eu fiz a cirurgia de coluna e corri atrás sem conhecer nada nem ninguém em Salvador, pelo SUS, e consegui fazer, graças a Deus. E fui crescendo e aprendendo e vivendo e passando e resmungando muitas vezes. Será que eu realmente sou dessa família? Será que... Eu vi que você também é psicólogo, né? Estou estudando psicologia, na verdade. Pronto, muito bom. É uma das coisas que me ajudou. Eu tive uma base, né, que foi a igreja. Eu fui cristã durante 5 anos, que a gente aprende muito. A gente aprende muito na igreja. Eu costumo dizer que foi uma base para mim. E logo em seguida eu fui buscar, que eu tinha muita dúvida, por que comigo. E meu primeiro passo com autoconhecimento foi a constelação familiar. E lá eu tive, assim, várias respostas para muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E eu comecei a ver a vida diferente. Desde então, eu já sentia que quando eu ajudava a minha mãe, Deus me abençoava. Eu já sentia essa... Mesmo ali no sofrimento, eu sempre busquei a maneira mais divertida da vida, né? Foi a maneira mais fácil que eu achei de viver. E aí, pronto, ajudei minha mãe, construímos a casa dela e tal. Recentemente, eu fui procurar meu pai. Meu pai foi embora, minha mãe estava grávida de 6 meses, porém eles nunca tiveram uma relação. Foi, né, aquela rapidinha, né, que deu em mim. E aí eu sempre tive a curiosidade de saber, de conhecer, de saber como vivia. Eu tenho contato com alguns parentes dele, então que ficou mais fácil. E aí veio a oportunidade. Eu larguei meus filhos, eu tenho um filho de 3 anos e um de 14 anos. Larguei meus filhos, marido, tudo, e fui 6 dias. Enfrentei 3 aviões, 7 horas de ônibus, 3 horas, 30 minutos de Rio, mais 1h30 até chegar onde ele mora. Dava quase o primeiro dia da corrida já. Pois, chegando lá eu entendi. Eu digo, se eu fosse ele, eu também não voltava. Né? Pois. Porque assim, a gente cresce ouvindo muitas histórias e hoje eu sei, hoje existe, infelizmente, a maioria das famílias são desestruturadas. Né? É família, não... E quando eu cheguei lá, eu conheci realmente, eu entendi um outro lado da história. E foi assim, eu postei no Instagram e foi muito bom para muita gente, que eu não fui lá com rancor, eu não fui lá para cobrar, eu fui lá só mesmo para entender, saber como vivia, saber a minha história, entender, né? Fiz algumas imersões que me ajudaram, tipo, lá nas imersões tem algumas atividades, né, que realmente são libertadoras. Você acha que você vive a sua vida e tá tudo bem, você não tem problema nenhum com nada. Mentira, tá tudo ali. Tá tudo ali. E eu aprendi que aquilo que você olha e dói é porque tem que ser olhado. Se você, pronto, digamos que você tem um problema com alguém, que você não fala com alguém. Mas se você não fala e te incomoda, é porque tem que ser olhado. Mas se você não fala e tá tudo bem pra você, então tá tudo bem também, né? Então, fui conhecer meu pai, foi maravilhoso. Fiquei 3 dias no meio do nada, dormindo, ouvindo som de macaco, com medo de onça. E não é sítio, não é roça, é selva, onde ele mora, Belém do Pará. Enfim, só chega lá de rio, de barco, só chega onde ele mora de barco. O próximo vizinho é a 4 quilômetros de distância. Hoje a gente tem contato, inclusive ele me mandou um áudio hoje, é um fofo. Tipo assim, me encontrei, sabe? Logicamente que teve a questão do perdão. Quando ele veio aqui em Camaçari, eu tinha 29 anos. Recebi na minha casa, tal. Algumas pessoas da minha família me excomungou. Como que você aceita depois de tudo que ele fez? Depois de ele ter ido embora, abandonado vocês? Só que assim, a gente que ele não fez, né? No caso.
Só pra- E as pessoas ficam assim, Um como ajuste. é que você simplesmente esqueceu? Não é sobre isso. É tipo, a gente é muito hipócrita. Porque como é que eu não perdoo quem quer que seja e coloco meu joelho no chão e digo assim, perdoai-me assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. As pessoas nem prestam atenção nessa parte É daí. isso, as pessoas já falam no automático, né? Então, não, eu não perdoo porque eu sou boazinha, né? É porque eu perdoo porque o perdão faz muito melhor, faz mais bem a gente do que a quem está sendo perdoado, ou, enfim. O que ele fez foi com ele. Deus sabe? Quando a gente entende que você não precisa ter raiva de ninguém, porque existe um Deus, porque existe, sabe? Ninguém sai dessa vida sem pagar, que você não precisa desejar mal a ninguém. Aí, às vezes, se torna um pouco mais fácil. Tem uma música de Reverb Poesia que ele fala, Alan fala o seguinte: a culpa pode estar no outro, Mas mas o o perdão perdão está sempre na está gente. sempre na gente. Eu amo essa música. E quando você seguir, não carrega o passado na mochila. É. Cara, Show, né? é maravilhoso. É maravilhoso. Papo de Profundo. monge. Papo de monge. Ele é poeta. Muito então, forte. assim, tanto é que o nome é Reverb Poesia. Todas as músicas dele tem uma poesia incutida. Muito Show. legal. O interessante, quando o Suzy estava falando, é que quem ouve no primeiro momento já se identifica assim com alguma coisa na vida que aconteceu e que a gente tem a escolha, todos nós, o que fazer com o que aconteceu. Suzy vem com a história de um drama, um sofrimento, porque todo mundo se sentiria abandonado, né, como criança, sem entender, mas ela escolhe, né, o doutor Augusto Cury fala muito sobre isso, né, você subjugar aquele sentimento que lhe vem quando você lembra e você trazer um significado novo para isso. Sim. Né? Eu creio que até pela missão que você tem desempenhado nas redes sociais, você usou isso como instrumento de cura para outras pessoas. Sim. Esse é um dos pontos, né? O outro ponto é aquele lance que o doutor Márcio falou da música. Você, quando tem ódio e rancor, na verdade é como se você bebesse um veneno querendo matar outro. Então você decidiu não carregar aquele lixo emocional de lembrar aquilo com acusação. E quando você entra e vê o resultado dele, você chegou até de forma engraçada a dizer, eu também não voltaria, você percebe que era um ser humano e é um ser humano com seus erros, com suas falhas. E uma frase que é muito libertadora, eu estou onde eu deveria estar. Ela é muito usada pelas filosofias orientais, né? Eu estou exatamente onde eu deveria estar. Aquela pessoa me deu o melhor que ela tinha naquele momento, né? Eu já contei aqui, não vou contar novamente, né, uma situação semelhante e que eu disse exatamente isso. Poxa, se coloca no lugar daquela pessoa. Sim. Né? E quantos erros eu já cometi? Eu também sou falho. É o que ela tinha para É o que ela tinha para oferecer. E aí você né, vamos dizer assim, se liberta, como você usou essa palavra, de toxinas que iriam te trazer doenças, iam trazer um peso para sua vida, e você simplesmente entende o fluxo natural de percepção, de perdão, e vive a sua missão de vida. Você, em poucas coisas que você contou, eu já me alegro de ver sua decisão. Parabéns, viu, Suzy? Obrigada. Eu comecei no Instagram por uma brincadeira, né? Quando meu filho mais novo nasceu. Eu já tinha, antes eu tinha um Facebook, era bem popular no Facebook, e aí cancelei o Facebook, e quando iniciou o Instagram, eu comecei aos pouquinhos, tal. Quando meu filho nasceu mais novo, eu comecei a intensificar mais, e as pessoas gostavam, e ele é um sucesso hoje no Instagram, ele tem 3 anos, ele faz bolo, E aí, E eu comecei a postar os cuidados com minha mãe, o dia a dia com a minha mãe, e a galera se sentia representada. Nossa, tal, tipo assim, eu vivi muitos momentos com minha mãe, eu nunca tive vergonha, Eu, na 3ª série, que é a época da vergonha, minha mãe chegava na escola jogando bomba no hall da escola. Minha mãe já andou nua no meio da rua. Minha mãe já fez várias coisas, e que hoje, para o que a gente já passou, eu digo que a gente vive no céu. Graças a Deus. Recentemente... E aí eu comecei a postar as coisas no Instagram, a galera começou a se identificar. Tinha pessoas que falavam assim, nossa, eu por muito menos eu me estresso com minha mãe,
Porque é muita paciência. Eu já tive várias vezes de... Não é dizer que é fácil. Eu já tive várias vezes de ir pro meio-fio da rua, sentar, chorar, para depois voltar e resolver. Porque não tinha outro jeito, eu tinha que resolver. Então, de eu chegar na casa dela, ela tá assando rato no fogão. De várias situações, assim. E eu ter que respirar e voltar. Não é fácil. E, assim, quando eu comecei a postar, tinha pessoas que diziam, nossa, por muito menos eu não tenho paciência com minha mãe, sabe? E ela é a minha base. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Quando eu comecei a cuidar dela, eu conheci um menino, eu tive que chamar a polícia, porque morava pessoas na casa dela. Tinha uma pessoa também que, além dos problemas, ela ainda era usuária. E eu tive que chamar a polícia para tirar. E descobri onde morava a família, fui atrás. E o filho dela, na época, eu tinha 14 anos, ele tinha uns 17. Ele me disse que se considerava órfão, que ele não tinha mãe. E tudo bem, cada um tem a sua maneira de olhar a sua vida, de sentir a sua dor. Cada um tem a sua maneira. Eu não vi assim, porque o tempo que minha mãe pôde, ela me criou. Ela parece que me deu a educação já sabendo o que eu ia passar. Nunca foi uma mãe carinhosa, mas... E talvez fosse o necessário para mim naquela época. Então, passei por muita coisa que não sei se eu passaria de novo, né? Hoje, eu vejo Deus em todas as... Por isso que eu falo muito de Deus, porque eu vejo Deus até na cama da minha casa, eu vejo Deus. Eu vejo como se fosse promessa de Deus. Às vezes, quando a gente está passando... E eu vejo também, que isso a gente aprende muito na igreja, as pessoas não veem. Mas a facilidade que a gente tem é complexo, é difícil, mas às vezes é fácil. Deus dá o exemplo da gente... pra gente, de como a gente tem que ser o tempo todo na natureza, por exemplo. O pé de manga, coloca a manga para ele, para os outros. O pé de jaca, coloca a jaca para ela, para os outros. Então, nós somos o outro do outro o tempo todo. Eu precisei de pessoas na minha vida para chegar até aqui. Sou grata por todas as pessoas que passaram por minha vida. Não saí da casa de ninguém brigada. Todas as casas que eu saí foi porque eu quis, né? Mas eu peguei alguma coisa e deixei alguma coisa minha também. Tem uma passagem do pastor Cláudio Duarte, que ele tem uma história bem difícil e ele fala assim, que ele nunca entendeu como é que Deus deu o ministério a ele de família para uma pessoa que nunca teve família. Que ele tem uma história também, a mãe dele tinha 15 anos, enfim. E hoje eu vejo basicamente isso. Hoje, com a minha história, eu já ajudei pessoas, eu ajudo. Assim, você aprende com a minha história, eu aprendo com a tua história, a gente vai criando experiência, né? E eu já ajudei pessoas que hoje eu vejo que eu passei por tantas casas para aprender. Antes eu dizia assim, hoje eu sei exatamente como eu não quero ser, sabe? Que a gente vai aprendendo ao decorrer da nossa vida, da nossa história. Sou grata por tudo que eu passei. Como eu falei, não sei se eu passaria de novo. Mas sou grata por tudo que eu passei. Me fez ser quem eu sou hoje. E é isso. Quando você falou aí das árvores, né? Sim. Do pé de manga, do pé de jaca, só adicionando uma coisa que eu falo algo semelhante, é que embora o pé de manga dê os frutos para os outros, primeiro ele se fortalece. Sim. E existem, infelizmente, algumas pessoas que se preocupam tanto em entregar o fruto para os outros que não se fortalecem. Exatamente. Então, isso É assim, tem duas partes. Assim, é aquela história de ser boa ou boazinha, né? Existe a pessoa boa, que é aquela pessoa justa, né? E existe a boazinha, e eu já fui a boazinha. Que você pode fazer para o outro. Pode, deve, claro, só que antes você tem que fazer para você. Antes de você fazer para o outro, você tem que fazer para você. Isso é fato. E referente, aí já vem uma outra história, né, da natureza também. A gente conhece uma árvore, uma planta pelas folhas. Se a folha está amarelinha, se ela está seca, se ela está verdinha. Mas o remédio a gente coloca onde? Na raiz. Então, muitas vezes, muitas respostas do que a gente está buscando está lá atrás. Eu postei até um vídeo no Instagram esses dias que fala que as respostas estão no começo. Muitas vezes. Na Semana Santa eu fui conhecer minha avó, mãe da minha mãe. Minha mãe não conhecia a mãe dela. Então, assim, a gente às vezes só cobra de pai e mãe
né? Mas eles também tiveram histórias. Como foi a história de meu pai? Como foi a história de minha mãe? Vítima de outras vítimas, né? A gente se torna vítima de outras vítimas. E se a gente não ressignifica isso, a gente vai continuar fazendo vítimas, né? Minha mãe hoje tem o mesmo problema da minha avó. E agora, quando chegar a minha vez? Tipo, é um fantasma que não tem como. Porque, tipo, como eu falei, eu sempre tive... Minha mãe tem 2 irmãs. Uma teve 5 filhos, a outra teve 2 filhos. Ninguém passou metade do que eu passei. E eu sempre tive dúvida por quê, por que comigo, tal, enfim. Minhas 2 tias... O que aconteceu? A história da minha avó. Quando a gente chegou lá, a gente entendeu. Minha mãe e minhas tias foram criadas como se tivessem sido abandonadas por essa mãe. E isso nunca aconteceu. E se a gente tivesse ido buscar essa resposta, isso tinha evitado tanto sofrimento, sabe, que elas passaram. Se elas tivessem ido buscar essa resposta que a gente foi buscar agora. Minhas 2 tias foram lá, tem uns 3 anos, já voltaram outro ser humano. E eu resolvi ir agora com minha mãe na Semana Santa. Fomos 14 horas para ir, 14 horas para voltar. Eu, minha mãe, minhas 2 tias e um primo foi me ajudando, né? A gente foi revezando a direção. E foi assim, meu Deus, quando a gente chegou lá, que encontrou a minha avó, que ouvimos as histórias, descobri que não é hereditário. Já me ajudou aí, né? Existe uma chance de não ser hereditário. Até onde a gente entendeu, foi uma que chamam quebra de parto, né? De resguardo. Não tem? O povo antigo fala que quando a mulher está recém-parida, não pode fazer certas coisas. Eu acredito nisso tudo que o povo velho fala. O povo mais idoso. Tá bom, mas tá bom. Você acredita? Fazer... Quem sou eu para desacreditar você? Assim, ela passou por muitas coisas, ainda recém-parida. E desde então ela ficou andava por Camaçari, rua acima, rua abaixo. Destelharam a casa com ela dentro, com o bebê no colo. Quando ela chegou na casa. Enfim, são histórias, né? Que ela apanhou parida. Então, foi muita coisa que realmente pode ter acontecido. Que até então ela era normal. Ela veio para Camaçari com as 2 filhas. E aqui ela engravidou, no caso lá, ela engravidou da mais nova. E aí meu biso, o pai dela, sabendo da situação, mandou 2 irmãos dela vir buscar. E levaram ela para lá. Desde então, meu biso cuidou dela até morrer. Tem 13 anos que morreu. E uma irmã, que ela já fez mais 28 filhos. Lá era assim. Ótimo, 28, tá bom. Aí, não, 22. 22? Aí, uma irmã ficou cuidando dela e que cuida dela até o dia de hoje. Da minha avó. Então, é basicamente isso. Fui agora na Paixão de Cristo, né? Apresentei toda essa história. No caminho, já fui me emocionando, que a minha tia mais nova, 59 anos, no caminho, no meio do nada, só tinha um posto. A gente parou para abastecer, tinha uma loja lá que tinha uma boneca, que era o sonho dela. Não tinha uma, tinha várias. Uma boneca grandona, assim, de pano. E aí o olho dela brilhou na hora que ela viu. Ela disse, meu Deus, meu sonho era ter essa boneca. Graças a Deus eu pude realizar o sonho. Foi agarrada nessa boneca a viagem toda. Mas assim, 59 anos. Nunca teve uma boneca. E... Enfim, foi emocionante, né? Foi muito bom. Você falou, eu não sei se eu entendi errado, que você foi cristã por algum tempo. 5 anos. 5 anos. Não é mais? Não. Num momento de desespero, eu critiquei muito Deus. E se eu falar disso, eu vou chorar. Não, mas Deus tá de boa, ele resolve bem essas coisas. Ele é bem resolvido. Fique tranquilo. Você pode criticar à vontade. Tem um monte de gente que critica, ele já tá acostumado. Não, mas é pelo entorno da história, pela só história, pra você ficar né? tranquila que Deus dá conta. Foi um momento muito pesado. Talvez um dos piores da minha vida. Nem tanto o momento que eu saí da casa de minha mãe. Que eu fui tirada da casa de minha mãe. Mas esse momento, quando eu tinha 14 anos, que foi o motivo pelo qual eu comecei a cuidar dela. E eu critiquei muito. Fizeram uma atrocidade com ela muito grande. Roubaram tudo que ela tinha. Deixaram ela sem uma panela para fazer um chá. E eu lembro como hoje, a casa que ela morava tinha rachadura que dava para ver a casa do vizinho. E eu trabalhava na padaria já, na Avenida Sul. Uhum. Eu saía da Avenida Sul andando até o Gravatá, onde ela mora.
que eu só tinha o dinheiro de voltar. Que eu morava no Verde Horizonte, na casa de uma tia. E só tinha sobrado uma panela de barro, que eu fazia o banho de assento para ela. Então, eu ia todos os dias. E aí, olhando pro fogo, eu fazia um fogo de lenha no quintal dela, para poder fazer essa água. E eu critiquei muito, como é que pode, dentro da igreja, o nome de minha mãe tá em todo o caderno de oração, todo lugar que eu vou, e minha mãe só piora. O que ela fez para merecer tudo isso e tal? Só que assim, foi um grande aprendizado para mim. Eu aprendi que tudo que acontece, por mais que seja ruim no momento, existe um porquê de acontecer. Precisou isso acontecer para que eu tomasse conta de minha mãe. Não é porque eu não tomava, porque eu não gostava, nada disso, porque minha mãe não confiava em ninguém. Eu fiquei com ela. Depois disso, eu fui obrigada a ficar com ela internada 2 semanas no Hospital Geral. Só saía de lá para ir pra escola na época. E nessas 2 semanas, ela ganhou a confiança em mim. Ela aprendeu, ela não tinha outra opção. Ela foi obrigada a confiar em mim. Então, depois disso, eu comecei a cuidar dela. Depois da gente ter passado essas 2 semanas, né, naquela situação. E, pra você ter uma noção, era uma coisa tão assim que o quarto tinha 4 macas. Todo mundo pediu pra sair. Só ficou eu e ela no quarto. Foi pesado, realmente. E nesse meio tempo, eu saí da igreja. E desde então, eu vou, visito, frequento. Tenho, assim, a minha comunhão, né, com Deus. Mas não frequento hoje a igreja, não. Sobrou pra igreja, mas tudo bem. Gente, pelo amor... Deu pra entender? Deu, claro. Claro. Tranquila, relaxa. Tá tudo bem. Cada um tem suas crises. Eu tenho as minhas também. Eric tem as dele. Menos, né? Eric é o menos... Eric é o menos Crise aqui. o menos que tem crise aqui. Sabe, vocês estão com esse Nós- termômetro aí, não? De nós 3, ele é o que menos tem. Deixa eu... uma coisa que é importante, eu acho, né, no que você contou, que é assim... Você falou que com 14 anos você teve que ficar adulta, pelo jeito, né? Sim. Reagir e cuidar da sua mãe. Eu acho que isso é uma experiência que muita gente passa, né? Sim. E como é, né? Quem é você que com 14 anos assume sua mãe, né? Com problemas aí, distúrbios psiquiátricos, psicológicos, não sei exatamente, mas, né? Como é isso, né? Quanto isso lhe antecipa, né? De processo, quanto isso cobre etapas, quanto isso, né? Faz com que você tenha que ter 21 aos 14, né? Fala um pouquinho sobre esse movimento, né? Você passou rapidinho, eu acho que isso é bem relevante porque muita gente tem que adultecer antes da época, né? E isso é um processo que corta etapas e que nem todo mundo dá conta. Exatamente. Eu, na época, como eu falei, eu fui obrigada, né? Minha mãe que me criou, parecendo que ela sabia de tudo que ia me acontecer. E tudo que acontece com a gente é uma construção. Eu fui morar com meu avô aos 6 anos. Morei 4 anos, passei por várias situações. De lá, eu fui para casa de minha tia, né? Querendo ou não, eu tinha um apoio, assim, mesmo que fosse um local para dormir, mesmo que fosse, né? Logicamente, eu tive situações nas casas, mas que são pessoas que hoje eu sou grata, né? Minha tia, quando eu fui morar com ela, ela me criava assim. Eu, com 10 anos, ela dizia que tá a conta de energia, tá o dinheiro, você vai na esquina pegar a Topic, vai parar em tal lugar, pagar, pegar de volta e vai voltar. Eu não tô criando nenhum bicho do mato, ela falava. Então, assim, eu fui obrigada é como se as pessoas tivessem feito assim, você é filha, você cuida. Só que antes de eu ser filha, ela tinha pai. Antes de eu ser filha, ela tinha irmãs. Mas é aquela coisa, cada um tem a sua vida, tem a sua, né? E é isso, eu não sei nem lhe dizer, porque eu não tive muita coisa, né? Eu passei de muita coisa. Tanto que, com 16 anos, eu fui contratada por uma loja lá em Camaçari, onde eu trabalhei por 4 anos. E, na época, nem assinava carteira. Com 16 anos, você tinha que se responsabilizar, assinar termo e tal. E seu Lopes, na época, lá da Visual Modas, assinou esse termo. Trabalhei 4 anos lá, saí de lá, os 6 meses. Eu trabalhei na Motopema. Quando completou os 6 meses de seguro, eu entrei na Insinuante, onde eu trabalhei 9 anos na Insinuante. E é isso, sempre cuidando da minha mãe, sempre. Quando eu comecei a trabalhar na Insinuante, comprei uma moto. Aí eu disse assim, não,
Minhas amigas sempre construindo algo para elas, todo mundo financiando carro, apartamento. Eu não tenho nada meu, porque todo o dinheiro, construção, acho que todo mundo sabe que é um buraco sem fundo, né? E eu sozinha para tudo. E abdiquei de muita coisa na minha vida por essa construção, de 2 vãos e um banheiro. Não é nem um casarão, não, é cor pequena. Mas, enfim, comprei uma moto. Parcelei no cartão 12 vezes essa moto. Quando Só completou... pagou rápido, hein? Meu primeiro carro foi em 60 Era uma vezes. cinquentinha, meu amor, era uma cinquentinha, não era até uma moto assim. Quando completou os 12 meses, roubaram a moto. Eu tava esperando terminar de pagar para emplacar. Pegaram paga, pelo menos, né? Ó, que Pois. pessoal esperto, né? Graças a Deus, ninguém botou arma na minha cabeça. Ela estava estacionada ali em frente ao insinuante, 9 horas da manhã, e quando eu saí só vi o buraco. Enfim, sim, vamos lá para a parte boa. Quando eu ainda saí com o gerente na época, a gente rodou procurando, não achamos. Quando eu voltei, estava todo mundo na loja chorando, porque todo mundo já conhecia a minha história, já sabia, eu sou... Né? Eu não consegui chorar. Deus me acalmou de uma maneira. Eu só chorei na hora de ir embora, que eu peguei a sacola e fui andando. Mas, o que é que aconteceu? Eu estava para me mudar. O local onde eu moro hoje, depois do viaduto, naquela época era muito acidente de moto. Deus colocou no coração do meu marido que ele tinha que me dar um carro. O lado bom da coisa. E aí pronto. Pô, tem que mandar minha esposa falar com esse isso. Deus aí, cara. Aí que ela... A gente tem que olhar o lado bom das coisas, né? E aí, nos últimos anos, você veio com essa nova abordagem no seu Instagram, trazendo... como é que veio essa sacada desse... Você sempre teve essa veia com humor, com mostrar as coisas com seu jeito, com essa identidade. Como é que foi essa sacada de trazer essa abordagem para o seu Instagram, mostrar sua vida mesmo, né? Abrir essa coisa, esse lado da Suzy que a galera tem acompanhado. Como é que foi isso aí? E esse humor acaba que provavelmente é uma das ferramentas que fez você enfrentar todos esses desafios, né? Exatamente Então, isso. Foi a maneira que eu achei, né? Tipo assim, eu já tinha muitos problemas, eu nunca fui a patricinha da escola, eu nunca fui... Então, assim, você tem que ser legal, né? Você não é a prioridade, você não é a escolha de todo mundo, então você tem que ser legal. Não tem aquela história, você é bonito ou você é legal. Pronto, eu tinha que ser legal. Mas, assim, foi a maneira, eu costumo dizer que a vida já é muito séria Pode ser os dois, né? pra gente levar... Pode ser os dois. Márcio vai ter... Leva. Eu costumo dizer que a vida já é muito séria pra gente levar Só é a humilde séria. pro lado de cá, entendeu? A gente tá em dúvida se não dá pra ser os dois, mas a gente Dá pra vai... ser os dois. A vida já é séria o tempo todo pra gente ser séria demais, né? Eu penso assim, a vida é só uma, é o que a gente vive, é o que a gente aproveita. Eu tava falando a ele esse final de semana, eu fiz um passeio com 40 amigas. 40 amigas? 40 amigas. Rapaz. Amigas. Arrasou. São pessoas que passaram por minha vida e a gente não se via há muito tempo, a gente não se falava. E eu senti essa necessidade, porque os nossos ciclos vão mudando, né? Pessoas que ontem para você eram indispensáveis, hoje tanto faz. E lá me emocionei também, porque tinha uma amiga lá. Tinha umas duas, na verdade, que eu já morei na casa. Mas tinha a Fabiane, que eu morei 3 anos, foi num momento muito difícil. E aí teve um momento lá que a gente chorou, se emocionou, porque... Lembrando das histórias, né? E era uma pessoa que eu não via há muito tempo, enfim. Maravilha. E uma coisa importante, assim, você começou contando um pouquinho que foi reencontrar seu pai e tal, né? Eu penso que quando você vai reencontrar uma pessoa que você não conheceu, né? Que se ele saiu com 6 meses, não deu tempo nem de você imaginar quem seria essa figura aí. Né? Esse encontro, ele não é o encontro do pai, né? Ele é o encontro de alguém que você vai ter que colocar nesse lugar, né? Porque talvez... Com quantos anos você encontrou com ele? 29 a primeira vez? Quando ele foi embora, minha mãe estava grávida, 6 meses. Ele voltou aqui, eu tinha 4 anos. E era a única memória que eu tinha dele a minha vida inteira. Tipo, eu lembro exatamente, ele era fotógrafo na época. E eu lembro que minha mãe botou a cortina atrás, me arrumou, me botou e ele fez a foto. Eu lembro desse dia. E pronto, 4 anos.
Quando eu completei 29, ele voltou aqui. E aí, quando eu contei tudo o que tinha acontecido, ele me pediu perdão. Disse que nunca imaginou, que nada daquilo. Imaginou sempre, porque minha mãe sempre foi retada, que estava com a mãe, estava bem e tal. Enfim, na verdade, eu acho que ele nem imaginou foi nada. Ele só largou lá. Mas, enfim. E aí, mas eu não senti. Como é que você vai sentir amor por uma pessoa que você não conhece? Que você não conviveu? Por mais que você saiba que tá seu sangue ali. Mas não é... E tipo assim, minha mãe, eu sempre tive dúvida. Dúvida assim, eu nunca me encontrei em minha mãe. Minha mãe tem um jeito, lógico que ela tem alguns momentos que eu me identifico, mas na maioria das vezes não. E eu dizia, meu Deus, será que eu sou filha dela mesmo? Meu Deus, e eu ficava com essa coisa. E quando eu conheci ele, eu me encontrei. Tipo assim, meu Deus, ele é todo eu. Eu sou toda ele. Foi nesse nível. Mas não deu, quando ele veio pra cá, quando eu tinha 29 anos, não deu pra mim ter nenhum sentimento. Se eu lhe disser que ele saiu daqui eu amando ele, tô mentindo. Mas eu tinha a necessidade de conhecer a vida dele, saber como ele vivia, o que ele fazia. Hoje ele não é casado, mora sozinho, tal, enfim. Ele teve uma filha, ele tem uma outra filha, minha irmã que mora no Rio. Inclusive, fomos juntas pra lá, coincidiu das férias dela. Ela que impulsionou, e aí eu fui junto. Me perdi do que eu estava falando. Acontece. Você falou Não, sobre sim, a primeira aí vez sim, que você aí- conheceu. Aí tá, próxima Pronto, parte. quando eu voltei lá, agora, ano passado, foi assim, necessário, aquele momento, eu e ele, nós dois. A gente saía, a gente acordava de manhã, fazia um belo café e entrávamos na mata. Ele parecia o velho do mato. Quando ele entrava na mata, ele não falava uma palavra. Vai fazer uma corrida de aventura. Isso aí. Deixa eu te contar uma coisa. Todos os dias, a porta, porque era uma casa de palafita. Tu sabe o que é palafita? Uhum. Aquela lá de... Pronto, eu não sabia não, conheci lá. Arrasou. Aí, a casa de palafita, a gente tem as redes, né? Não tem móveis. Aí tem um quarto que tem a cama e tem rede. Que a gente dormiu nesse quarto, ele dormiu na sala. Todos os dias, 2 horas da manhã, a porta da sala abria. A gente sem dormir, com o macaco gritando. Meu primo e minha irmã, dentro do quarto. Meu Deus do céu, essa porta abriu por quê? Pensa no desespero. E eu dizia assim, a gente com medo da lenda, e se ele for a lenda? Curupira, Saci Imagina. Pererê. Aí, Lobisomem, né? no terceiro dia, Mula perguntamos sem a ele o que cabeça. acontecia todos os dias. Quando a gente olhava, era 2 horas da manhã. Só levantava para mijar. Né? Mas assim, hoje ele manda... Era o velho do Rio vindo mijar, então eu já entendi. Assim, mata realmente. Lá ele exporta a castanha do Pará. Ele trabalha com a castanha do Pará. Inclusive, agora está em colheita. É um local que parece que não existe no mundo. Tipo assim, você tira o maracujá do pé, descasca e chupa. A laranja é a mais doce que eu já vi na minha vida. É tudo muito assim, muito de mentira mesmo. Muito, Mas muito é assim, perfeito. a laranja vem do pé mesmo. O maracujá também é Mas do... daquele jeito doce eu nunca vi, não. Aí, assim, é um local muito assim, meu Deus, incrível. O açaí é de verdade. Então, Existe, É de verdade. né? Sim. Não vem nada. Não vem tipo assim, nada, todo né? tipo Tá de fruta que misturado, você né? imaginar, de cupuaçu, pitaia, tudo que você imaginar tem lá. Ele conhece tudo, e a gente entrava mata dentro conhecendo também, enfim. Foi muito bom, foi libertador, e o meu conselho é: conheça a sua história, busque a sua raiz, busque saber, né? Ouvir realmente, porque às vezes nem sempre o que conta a gente é realmente o que aconteceu. Cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Referente à maneira de ver as coisas, tem até uma... Por exemplo, já vem uma outra parte, né? Que é sobre a gente se decepcionar com as pessoas. Por que a gente se decepciona tanto Acontece. com as pessoas? Que a gente Muito. espera demais dela. Expectativa, né? Expectativa. Por exemplo, aqui entre a gente tem um 9. Pra mim é um 9, mas pra você é um 6. Mas pra mim é um 9, mas Olha, pra você é um 6. filosófico, hein? Então, assim, às vezes a gente gostaria que fulano agisse como a gente agiria. Só que fulano vai agir com as vivências dele, com os aprendizados dele. Então, às vezes, a gente se frustra muito por esse motivo. Então, assim, a minha dica, o meu conselho é: Matamoro também, então tem que fazer uma... busque a sua história, né? Ah, então beleza. Uma coisa, só pra eu não perder um ponto aqui. Tá. Suzy fala uma coisa importante Acabar. agora nessa fala que, assim, quantas pessoas são bloqueadas durante toda a sua vida
Exatamente. por colocarem debaixo do tapete. Ela acaba de trazer uma coisa tão interessante que é você encarar a verdade, né? A verdade que liberta. Ou seja, qual é a verdade sobre a minha família, sobre a minha história? Olha que interessante. Você, muito mais do que cobrar, alguns iriam atrás da resposta de aquela resposta lá de trás. Sim. Por que eu, né? Por que isso, por que aquilo? Você foi entender a realidade dele. Acho que esse ponto te dá uma maturidade para ver as coisas com outro olhar. Você se inseriu na perspectiva dele, na realidade dele. Mas você, enquanto mulher, sabendo que o quanto que um pai representa na vida de um filho, de uma filha, não é? Sim. De provisão, de direção. Como foi a sua vivência, né, com essa Falta. falta? Me fale. O que você enxergou de maior impacto disso na sua vida? Não vamos nem falar da infância. Se você quiser, você fala. Mas Peraí, qual até semestre? na hora de Psicologia. Segunda. encaixar as coisas aí. Eu Assim. fiz também 5. Eu fiz 4 semestres. Assim, 5 não, 6. impactou muito na minha vida, né? A presença do pai, na psicologia ensina que a gente é 50% pai, 50% mãe. E tem um lado, né, do pai, tinha uma dificuldade de merecimento muito grande. Tipo, as pessoas viam o potencial, mas eu não. Eu sempre para baixo, sempre assim. E eu tenho uma cunhada que ela é bem, né, ela se especializou no assunto, tal, e ela conversava muito comigo. Suzy, você tem que resolver o problema com seu pai. Você tem que resolver, tem algo aí que tá... Eu dizia, mas eu não tenho nada contra ele, eu não desejo mal a ele, eu não tenho nada contra, não, mas você... E começou a me despertar. E eu comecei a fazer as imersões e senti a necessidade. Né, dessa busca. Inclusive, quando eu fui, eu liguei pra ela e disse, olha, eu tô indo lá, atravessando o mundo pra mostrar que eu não tenho problema nenhum com esse homem. Pelo amor de Deus. Só Deixa pra em paz. isso, né? Não, eu só tô indo pra Jesus. mostrar que eu não tenho nenhum problema, Pelo viu? amor de Deus. É. Aí, tipo assim... Na próxima encarnação resolve. A gente fica com muita... Nessa não vai mais rolar. A gente cria muitas dependências, a gente cria muitos problemas e a gente não sabe por que é. Mas tá ali, né? A causa do problema. Deixa eu concluir a foto que eu falei. Quando eu cheguei lá, minha irmã disse, meu pai, pega lá o álbum de foto. E ele criou ela 1 ano ainda, né? Então tinha muita foto dela. Eu disse, é verdade, eu não tenho uma foto de quando eu era pequena, bebê nada. Nessa hora você descobriu o que é brigar com a irmã, né? Não? Pois. Foi. Ah, que massa. Arrasou. Não, por enquanto não, só tava sofrendo minha dor ali. Cuida que não. A foto de quando eu tinha 4 anos. Aquele momento lendário Cara, na sua mente. Mas eu Pulsante. chorei. E detalhe, eu fui no mês de outubro. Meu voo atrasou, eu perdi voo e eu acabei voltando depois do Dia das Crianças. Eu estava cuidando da minha criança, sabe? Foi muito significativo, assim. E eu chateada, briguei, né, com a companhia, porque, poxa, eu vou deixar meus filhos no Dia das Crianças, mas eu estava cuidando da minha criança. E eu chorei tanto quando eu vi essa foto, porque foi tão significativo para mim, e ele chorou junto, primeiro sem entender, né? Depois eu falei a ele que Quando vê uma mulher chorando, eu choro. assim, o que eu tinha, a imagem que eu tinha era daquele dia. A imagem que eu tinha era aquele dia, era a única imagem da minha vida dele. Você não tinha aquela foto? Não tinha. Era ele que tinha. E Era ele o guardou outro a pedaço foto. do quebra-cabeça. Ele guardou a foto todos esses anos. Então, para mim também foi muito significativo, né? Ele se mostrava um pai. Pronto, quando ele veio aqui a primeira vez, quando eu tinha 29 anos, a gente se falava de vez em quando, ele já se mostrava um pai. Assim, tinha dias que ele me ligava, que eu dizia, meu Deus, isso parece piada. Como se tivesse me criado a vida toda. Ele descobriu que estava lá com problema de saúde. Uhum. Aí ele me ligava e dizia assim, ai, minha filha, eu fico aqui só imaginando deixar 2 filhas, 3 netos. Ah. Deixou a vida toda. Eu ficava assim, eu digo, meu Alguém Deus, lembra eu digo, ele- alguém Deus que lembra isso não ele? tá no Faz videochamada. uma pausa aí. Alguém lembra ele, né? Que ele- Você fala ou eu falo? Você Gente, conta ou eu conto? Era desse jeito. Aí, assim, depois que eu fui lá e a gente passou esse momento junto, hoje eu posso dizer que eu tenho amor por ele. Hoje eu posso dizer que Ave Maria, eu amo os áudios que ele me manda. É um fofo. Assim, hoje Conectou, né? nos conectamos. Gente, infelizmente, chegou 22 horas. Voou. E a gente
E a gente... Ele tá dizendo que tem tempo aí, ó. Acho que a gente vai Vamos ganhar um fazer. bônus. A gente vai ganhar um bônus hoje. Bom, É, isso aí, arrasou. então pronto. Então Qual é o vamos... nosso bônus pra gente ser 10 minutos. responsável aqui no 18? Arrasou, então. 22 e 22 é um horário significativo, 22 e 22, viu? Então, 18 depois das 22, né? Ah, Entendi. então tá bom, achei Então que era tá. mais Então 18. vamos lá, né? Eu sou meio- E essa coisa que você trouxe é importante, assim, a gente pensar, porque eu sou terapeuta, né, de vidas passadas, né, que é uma abordagem a partir da história que a gente se entende como espírito, numa visão de reencarnação e tal. E essa questão de que a gente tem uma pressão social sobre o pai, sobre a mãe, sobre esses papéis. Sim. Quando a gente vai para uma abordagem do espírito, de reencarnação e tal, a gente nem sempre... aquela pessoa ali é seu pai, lhe deu a vida, é sua mãe, lhe deu a vida, mas pode ser que você não tenha nada a ver com ela. Nada, só encerrou ali. Valeu, obrigado, tchau, próximo. Obrigado pelo útero. Pelo útero, pelo espermatozoide que me permitiu, né? E a gente olhando para isso, de uma abordagem mais religiosa, de uma abordagem mais social, fica meio, né? Assim, opa, peraí, não é bem assim, né? Esse núcleo, porque o núcleo familiar pode ser 4 inimigos formando uma família ali. 2 irmãos, um pai e uma mãe que brigaram durante 500 anos e nasceram juntos só para aliviar um pouquinho a tensão. Vai durar 3 meses e... Sim. E aí como que a gente vai olhar para isso, né? Mas a gente tem uma pressão social, a gente tem um lugar... Mas aí eu tenho, por exemplo, eu tenho algumas histórias interessantes de consultório, assim... E um pai que abusou da filha com 3 anos, com 4, com 5, com 8, com 10. A pessoa fica 30 anos em terapia e não consegue lidar com isso, porque é impossível lidar com Sim. isso. E eu sou o primeiro terapeuta a falar pra ela que o pai dela é um escroto, que ela não tem que falar com esse cara nunca mais. E ela se liberta. Porque ela estava presa numa perspectiva social, religiosa, que ela tinha que perdoar, porque é o pai. Perdoar? Já foi, o cara perdeu a oportunidade de ser perdoado quando ele decidiu abusar da filha com 3 anos. Sim. Então, assim, eu tô trazendo esse aspecto, e não é o que você trouxe da sua história, mas pra gente trazer essa questão também, pra gente não ficar muito preso só Os laços da família. nos laços de família, porque às vezes é um puta nó de família que a gente tem que cortar e acabou. Não é um laço, é um nó. Então, é isso aí. Então, assim, e se a gente olhar por esse aspecto, a gente às vezes fica numa relação tóxica porque é um laço de família. Sim. A gente fica se culpando porque não perdoou o pai, como você falou com seus amigos. Mas você tem que resolver isso. Tem que resolver, tá resolvido. Ele foi embora. Ele já resolveu. Ele foi embora. Sim. Então tem um outro lado pra gente olhar pra esse lugar que é desprendido dessa necessidade sociológica da família, desse olhar independente da religião, de olhar Sim. religioso sobre pai, mãe, filho, filha, que às vezes é uma relação social que encerrou. É um ciclo que encerrou. Tipo assim, quando você foi, você encontrou nele o que encontrou. Sim. E que bom. Mas se por um acaso o que você tivesse encontrado fosse algo diferente, é tipo assim, não permanecer presa por ser meu pai Exatamente. biológico. Onde muitas vezes, por opção, ele não quer aquele papel. Não E dá aí, conta, nesse não momento, consegue, não você tem entender habilidade. que tá bom. Encerrou o ciclo da Então, minha parte, eu fiz, tipo... Esse exatamente. nó de família, Como a gente vai largar lá. Muita gente que não vai atrás, né, do seu passado, do seu... É porque, como é que eu vou ser recebida? Sim, por inseguranças, Por né? Mas insegurança. naquilo que vocês falaram, nas expectativas. Exatamente. Mas a questão é que muitas vezes também a gente vê muita família e muitas pessoas presas nesse laço obrigatório de família e que por si só se encerra às vezes. Acontece isso muito com irmãos, né? Quem disse que eu tenho que amar meu irmão só porque ele nasceu da mesma mãe? E se não tiver nada a ver, e se for uma pessoa completamente diferente de mim e que não tem interesse nenhum, por que eu tenho que sofrer porque, meu irmão. É olhar para esse lugar como seres, assim, eu sou muito mais, a gente pode ser muito mais irmão de pessoas que não nasceram Sim. da mesma barriga. Sim. Isso. Eu enxergo que cada uma das oportunidades que a gente tem de enfrentar situações, independente se é
laço de família ou não, o que você fez e a maneira como você observou a situação é a melhor maneira. É você ir atrás do que o seu coração está Sim, pedindo. o sentir, né? Né? Então, bom, eu estou sentindo. Eu, talvez, no seu lugar, fizesse semelhante. Eu tenho uma característica meio assim. E lá. Mas também é preciso ter essa maturidade de entender que a outra pessoa, ela pode ser diferente de mim. Sim. Mesmo sendo meu pai, mesmo tendo a minha cara. Mesmo olhando e dizendo, pô, esse cara exatamente Igual, né? é igual, mas aquela Biologicamente pessoa igual, mas... precisa ter o direito de querer pensar diferente, sentir Sim. diferente, escolher diferente. É interessante essa abordagem aqui, porque talvez alguém que nos ouve tenha ido num caminho como esse. E ao chegar lá, se depara com alguém que não se conectou, o Tomás usou essa palavra, né? Que rolou a conexão. É. Mas quando, né, Plínio? Sim, a que pessoa... o problema é pior ainda, né? E aí, quando não rolou, qual o caminho? Será que agora eu vou colocar uma cruz na minha cabeça e dizer, eu vou conquistar essa pessoa? Não. Não faz sentido. É. Não faz sentido com É relacionamentos. tipo, eu estou indo fazer minha parte. É. Eu tenho dúvida, É. eu tenho necessidades, Eu sabe? sei que o que eu vou falar aqui é super polêmico. Ó, polêmico. Imagina. Mas Vindo assim, de Eric, polêmico, poxa, Não, estamos evoluindo, hein? ó, e rapidinho, e não é o tema do nosso podcast, só pra jogar uma Anota pimentinha aí, e sair. produção, próximo... Eu tava voltando de uma viagem, né? E o cara me contou uma situação semelhante com outro tipo de parentesco. E eu disse, cara, sinceramente, depois de tantas tentativas, e olha que eu vou pregar sempre o amor, a paz e tal. Falei, velho, aí, cara, não rola. Tá na cara que a pessoa não tá afim. Isso é relacionamento? Não é isso. Isso é relacionamento. Pô, eu tô aqui amando, beijando, acariciando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, é aquele negócio, inclusive quando eu falo de relacionamento, eu falo isso. Você fez seu checklist? Eu tenho essa característica. Eu vou fazer a minha parte. Primeiro. Então, eu tava numa situação, o cara me perseguindo, tá atribulado, querendo acabar comigo. Beleza, eu faço tudo o que eu puder fazer. Tudo. Tudo mesmo. Coisa que amigo meu disse, você tá maluco, velho? Você tá dando a cabeça pro cara cortar. Eu falei, não, deixa, eu vou fazer. Pra eu ter a certeza de que eu fiz. Porque depois eu durmo em paz. Depois também, se é pra cortar, vamos cortar a cabeça dele. E eu fico mais assim com o coração em paz. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. Eu abri o peito aqui, irmão. Eu tô aqui, velho. Você tem certeza que você vai esfaquear? Pronto, o cara esfaqueou. Pronto. Beleza. Você já teve a sua chance. Entendeu? Então é você... para você dormir em paz, para você voltar para sua casa em paz e tendo a certeza de que você fez a sua parte, de que você seguiu o seu coração e respeitar quem pensa diferente. Não é porque a pessoa não sente como você, não pensa como você, que você precisa obrigar a pessoa a ser quem você quer que ela seja, né? As pessoas têm essa E isso esse que você direito. fala, Eric, é muito rico porque, assim, a única coisa que está sob nosso controle é o que a gente faz. Pois é. Exatamente. Eu sempre vou nessa perspectiva Então- do que eu faço, né? As outras explicações que eu não tenho são conjecturas. Exato. Agora, o que diz respeito a mim, eu vou fazer. É para abraçar o pai, é para pedir perdão, é para ajoelhar, é para ir atrás, é para ver foto. Vamos lá. Tamo vou fazer junto. a minha parte. E muitas vezes as pessoas ficam esperando que os outros façam, né? Pois é. Poxa, minha mãe nunca fez Exatamente. isso, meu pai nunca fez isso e tal. Tá, beleza. E o que você pode fazer? Ou o que você não quer fazer também. Beleza, mas assim, não fica esperando que o outro vai fazer, não fica querendo que o outro faça, porque senão não rola, velho. Você fica uma vida inteira esperando que o outro faça e não fez. E às vezes, se você realmente quer, vai lá e faz, aí o outro começa até a melhorar um pouquinho. Ou não. E assim, e numa perspectiva da psicologia do espírito, né, que é com que eu trabalho, que a gente tem estudado, tem uma outra questão também. Que realidade é essa que eu configurei? Né? Então, assim, quem é você com essa configuração em sua volta? Quanto você tá olhando para isso e falando, que isso é meu aqui? Né? Para que eu configurei essa realidade aqui? Porque na psicologia do espírito, a sua vida é configurada por você. Ou seja, você configura seu pai, sua mãe, sua família, seu trabalho,
sua música, sua voz, a minha voz que se eu cantar ninguém assiste, a sua que dá 50 mil, né? Então assim, cada um configura sua realidade, então a gente tem que olhar a partir do eu, isso que você falou agora que eu me lembrei dessa perspectiva assim, eu configurei isso, o que você aprendeu, como você se desenvolveu, né? Você falou uma coisa legal, parece que minha mãe me criou sabendo que eu ia, né? E você reagiu sabendo que aquilo era a sua realidade também. Então, de alguma maneira, é olhar também para o que você tem à sua volta e saber que isso foi construído por você. E quando você faz sua parte, é interessante, que eu me lembro quando eu decidi que iria dar presentes ao meu pai, né? Eu iria pedir a benção ao meu pai. Ele não me ensinou. Quando eu decidi isso, hoje eu tenho uma relação ótima com meu pai. Sempre tive, mas enfim, tem uma história que não vai dar tempo de contar. Mas assim, quando eu decidi que eu chorava no colo, poxa, meu pai nunca isso, nunca aquilo. Aí um dia eu decidi a fazer, beleza? Fiz, aí entra no que a gente tá conversando. Quando dá o meu aniversário e ele não liga, a coisa tá tão resolvida, né? Minha esposa mesmo, amor, não perdoa isso. Eu falei, amor, é porque você vive numa pegada. Não, isso eu não falo porque eu ouvi um livro, ou li, ou eu estudei, não. Eu realmente entendi isso, eu entendi. Mas eu tô em paz mesmo. Eu digo, amor, pra ele isso não é importante. Isso. É sério. Poderia dizer, não, é porque ele é sacana mesmo. Poderia, não estou dizendo que não exista o cara que é assim. No caso do meu pai, não é. Amor, eu caí desligado, mas não tá nem aí pra isso. Isso não é importante pra isso, não faz o menor sentido. Tá noutra vibe, né? Ele tem outra vibe, meu pai, o negócio dele é leitura, ele fica viajando. Ele não curte isso aí, amor. Você acha o máximo o aniversário, ele não curte. Entendeu, cara? Às vezes o que é uma felicidade pra mim não é pra você. Isso. Às vezes a minha felicidade não é a sua. Ele E gosta aí, de os mato, dois meu pai estão também gosta de certos. mato. E os dois estão certos. É a história do 6 e do 9. 6 e 9. E tudo bem. E tá tudo Ninguém bem. tá errado. Tá tudo bem. Perfeito. É Gente, isso. temos mais 4 minutos. Acho que a gente poderia começar a pensar nas nossas considerações finais. É isso aí. Agora Ótimo. sim, né, Júnior? A carinha dele. A cara dele. Maravilha. Eu fico feliz com esse tema. Eu acho que é um tema que tem bastante espaço de discussão. É um tema que a gente pode polemizar bastante, porque vai de encontro com várias convicções sociais aí, né? E eu sempre gosto de lembrar que a família é conjuntural, né? Assim, na minha visão, no que eu acredito, no que eu estudo, na forma como eu trabalho essa terapia da psicologia do espírito, assim, a família é uma conjuntura que a gente constrói em família. Então, se eu tô com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, que é a minha família nuclear, que a gente chama, né? A gente, de alguma forma, construiu essa realidade. E cada um é como é, até onde conseguiu ser. Ou seja, é a evolução, é a melhor versão de cada um dos 4 ali convivendo. Esse convívio vai lidar com a minha limitação, com a sua, né? E, de alguma maneira, essa limitação vai levar cada um a evoluir dentro do que conseguir alcançar. Né? Se algum não dá conta e sumir, é porque não deu conta e sumiu. Sim. Se algum der muita conta e der trabalho, é porque deu trabalho. E se pegar na mão e colaborar e for até o final, é porque tinha condições de colaborar. Então, acho que esse é o olhar para mim de laços de família e que eu entendo que não são eternos, que eles são enquanto forem necessários, né? Ciclos. Né? Pode ser uma vida, meia vida, 3 meses, né? Recuperar depois, voltar, né? E assim por diante. É isso, obrigado pela sua história, legal compartilhar isso com a gente e mostra também, né, um olhar de que foi lá, ressignificou, fez, aconteceu e tá aí, né, e servindo de exemplo, né, que é o mais importante a gente também, né, mostrar um pouquinho isso para as pessoas entenderem que também dá para ser assim, né? Sim. Suzy, parabéns, viu? Parabéns pela sua verdade, parabéns pelo seu trabalho, ajudando pessoas, amigos, pessoas de perto, pessoas de longe, pela sua sinceridade, nem tudo que você falou, de contar mesmo como foi, porque a vida das pessoas é muito mais do que um Instagram bonito. Sim. A vida real é muito mais do que, né, uma foto e um áudio e um vídeo e uma luz. A vida das pessoas tem uma história. Depende da foto. Se for aquela foto com 4 anos, aí, Aquela é a história. Aquela vale muito. Aquela foi a peça do quebra-cabeça que faltava. Foi. Foi a chave, né? Não foi isso? Então, parabéns por se permitir isso, se permitir viver e entender as coisas, entender o lado do outro.
Eu penso que essa lição fica e se aplica a qualquer coisa. Seja pro meu amigo, seja pro meu pai, pro meu irmão, pro meu tio, para o cara que me xingou no trânsito, né? Eu disse a alguém ontem, eu disse, cara, se você chegou num lugar e você sorriu, e essa pessoa não sorriu, o que essa pessoa menos precisa da sua raiva, cara. Se você chegou num lugar tratando bem e foi maltratado, essa pessoa precisa de tudo menos da sua raiva, cara, porque a vida dessa pessoa não tá bacana. Porque quem tá com a vida bacana não vai te xingar no trânsito, não vai te arrumar um problema do nada. Você vai entregar mais do que ela já tá, né? Jamais. Se entregar raiva. Né? Boa, Então, boa teoria essa. É aquela conversa, gente feliz não incomoda não ninguém. incomoda É, ninguém. né? É isso aí. Não Parabéns. procura guerra com ninguém, né? É uma música que teve. Que guerra. É do Charlie Brown Jr. Arrasou. Tem uma frase que Suzy falou que eu fiquei reverberando aqui, eu vou levar, que é a gente o tempo todo é o outro do outro, né? Fiquei Exatamente. pensando sobre isso. É. A Achei gente o legal, tempo né? todo é o outro do outro. Olha que louco Essa isso. roupa que eu tô usando precisou que alguém fizesse pra que eu usasse. Sim, é o outro Então, do outro. É são muito muitos legal esse exemplos, sofá. assim. Você, Suzy, deixa aí um recadinho para as pessoas. Fala o que você quer deixar aí como recado final desse programa. E saiba que as portas estão sempre abertas, né? Que bom. Eu só tenho mesmo a agradecer, né? Foi um bate-papo muito legal. Tava nervosa no início, né? Mas a gente conseguiu. Imagina se tivesse calma, né? É, imagina. A gente conseguiu levar. Vocês levaram, né? Numa boa. E é só agradecer mesmo. Tá bom. Eu também gostaria muito de agradecer. Foi muito bom ouvir sua história, né? De verdade é um negócio bem bacana, assim, quando as pessoas chegam e se entregam, né? Porque, assim, tem muita trava, sem muito filtro, e sai largando mesmo tudo o que sentiu e uma história muito difícil em muitos momentos, e a forma com que você trouxe aqui, mostrando para várias pessoas que talvez estejam vivendo algo semelhante, de que dá para fazer. Né? Não é sobre o que te acontece, né? É sobre o que você faz com o que Isso. te Como que acontece. você reage, Como né? que você reage É. ao que te acontece. E você foi lá e fez, né? E também tá tudo bem se a pessoa, por um acaso, resolver, como o Plínio trouxe muito bem, entender de que não dá. E tá Sim, tudo e tá tranquilo tudo bem. também. Se tá tudo bem pra você, tá tudo bem. Eu acho que o grande segredo talvez seja, como você fez, né? Entender a forma com que você enxerga o problema, a forma com que você absorve o problema, a forma com que você vai digerir esse problema e a forma com que você vai reagir frente a esse problema. No momento que você consegue harmonizar esses 4 movimentos, aí eu acredito que o resultado acaba saindo muito melhor do que a encomenda. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e terminamos. Juninho, obrigado. Andressa, obrigado. Valeu, gente. VidaCast. VidaCast, um Valeu beijo. demais. Fiquem com Deus.